tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar em leis herméticas? Vocês sabem como essas leis surgiram? Por que são chamadas de leis herméticas? Os estudiosos do ocultismo garantem que quem compreende as leis herméticas consegue viver melhor, ter mais harmonia na vida e materializar tudo o que deseja. Será? Conhecimento é poder. Oi, iluminados! Eu sou a Gividal e esse é o canal Gividal. Ficaram curiosos? Querem saber mais? Antes, gente, deixa eu falar aqui. Vocês notaram, de novo, meu cabelo? Eu estou ficando melhor nisso. Olha, quem tiver por aí, tá, passando em transição capilar, depois coloca aqui para mim nos comentários como é que você fez a sua transição capilar, porque é tenso. É tenso. Assim, quem sai da escova progressiva para tentar fazer cachinhos no cabelo, é complicado, gente. É bem complicado. Eu estou aí, estamos juntos nessa. Bom, gente, as leis herméticas, consideradas leis imutáveis do universo, elas são 7. Mas antes de buscar compreender cada uma das leis, eu busquei a origem disso tudo. Claro, né, gente? Como sempre. Eu já expliquei para vocês que se eu não souber de onde veio, quem criou, eu não vou, simplesmente eu não vou assim acatar como lei, como nada, tá? Eu acredito o seguinte, que quando a gente sabe a origem das coisas, nós compreendemos melhor o seu funcionamento e a sua dinâmica. Vamos lá? Nos meus estudos sobre as leis herméticas, eu comecei tentando entender a origem de tudo. Aí eu comecei pela palavra hermético. Hermético é uma palavra que tem a sua origem no latim medieval hermeticus, que, por sua vez, vem do nome grego Hermes. O verbo grego, que eu vou deixar escrito aqui na tela, significa exprimir o pensamento pela palavra, interpretar, ou melhor, atuar como o deus Hermes, pois ele é o mensageiro dos deuses. Após compreender o significado da palavra hermético, aí sim eu procurei pelo início de tudo, como surgiram as leis herméticas. Achei textos na internet, que eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, com a informação sobre relatos em textos árabes antigos sobre a existência de um sábio que viveu no Antigo Egito. Esse sábio era chamado de Hermes Trismegistus, nome aqui, que significa 3 vezes grande. Mas por que ele era chamado assim? De Hermes, o nome do deus grego, e de Trismegistus, né? O que significa Trismegistus? É 3 vezes grande. Mas de onde vem isso? Os alquimistas neoplatônicos, que seguiam as doutrinas e escolas de inspiração platônica, e os alquimistas místicos, aqueles que buscavam a fórmula da pedra filosofal, que estudavam a transformação das matérias e dos planos de existência, relacionavam o deus grego Hermes com o deus egípcio Thoth. Hermes e Thoth. Então, gente, por isso o nomearam como Hermes Trismegistus. Eu não vi, a princípio, qualquer correlação entre esses dois deuses. Thoth é o deus egípcio da magia e de todos os ramos de sabedoria e das artes, a quem se atribuía a invenção da escrita hieroglífica, arquivista e secretário das reuniões divinas.
Hermes, por sua vez, é o deus grego da riqueza, da sorte, da fertilidade, do sono, da magia, das viagens, das estradas, do comércio, da linguagem e dos ladrões. Acho que isso é uma história conhecida por todo mundo, né? As histórias mitológicas, elas possuem deuses com mais ou menos os mesmos poderes, pertencentes a diversas culturas. Por exemplo, existem deuses romanos e deuses gregos, e se vocês forem olhar, com os mesmos poderes. Então, eu pesquisei qual era o deus egípcio, já que os gregos haviam achado uma correlação entre Hermes e Tote. Eu procurei qual seria o deus egípcio, mensageiro dos deuses, né, do Egito. Que esse título é de Hermes na Grécia, porque eu imaginei que essa seria uma boa relação entre um e outro. Ao pesquisar quem era o mensageiro dos deuses pela mitologia egípcia, encontrei como resposta que seria o deus Anubis. Encontrei que Anubis era o deus dos mortos, com a responsabilidade de guiar as almas até o submundo. E também era tratado como embalsamador. De novo, né? Fiquei na mesma. Em dúvida, porque eu não vi correlação entre Tote e Hermes, e muito menos Anubis, né? Mas olha só, vamos esquecer Anubis. Ele não tem nada a ver com a história das leis herméticas. E, gente, foi coisa da minha cabeça, né? Eu querendo pesquisar tudo, achar todas as respostas, aí eu me embolo no meio do caminho. Acontece isso, tá? Então, em busca dessa correlação entre as divindades, encontrei que o nome Tote no Egito Antigo era conhecido pelos nomes que estão aqui na tela. Zeute ou Teute, eu acredito que seja assim que se fale, recebeu o nome Tote dos primeiros gregos que foram viver no Egito, aproximadamente no século II a.C. Então, recapitulando, Tote estava correlacionado aos aspectos intelectuais cósmicos presentes na criação do universo, assim como estava ligado também ao pensamento, à inteligência e era chamado de Senhor das Palavras Divinas. Por isso, o 3 vezes grande. Também era ligado às ciências, à justiça, às leis, senhor do conhecimento mágico e dos segredos divinos, além de ser o escriba divino e o criador da escrita. Hermes era o deus grego da riqueza, da sorte, da fertilidade, do sono, da magia, das viagens, das estradas, do comércio, da linguagem e dos ladrões. Os gregos da antiguidade, eles entenderam que havia muitas analogias entre Tote e Hermes, intérprete e mensageiro dos deuses. Talvez essas analogias que eles tivessem encontrado na época, nós não temos conhecimento hoje. As características que nós entendemos que Hermes teria, né, não seriam aquelas, ou então existiriam mais características para o deus Hermes, para eles terem feito essa correlação. Enfim, Hermes Trismegistus foi nomeado dessa forma pelos alquimistas por causa dessa correspondência entre os deuses Tote e Hermes. O sábio egípcio possui várias lendas relacionadas a seus atos, escritos e à sua existência, inclusive. Aparentemente, Hermes Trismegistus possuía uma enorme sabedoria, chamado para arbitrar conflitos entre os deuses Horus e Sete, bem como de Tefnut e seu pai Re. Existe a teoria de que os escritos atribuídos a Hermes Trismegistus serviram de base para a formação da cultura árabe. Essa é outra lenda. Os textos mais importantes atribuídos a esse grande sábio são a Tábua Esmeralda
E os textos do Corpus Hermeticum. A tábua esmeralda de Hermes Trismegistus teria dado origem à alquimia. Isso é uma coisa muito importante, além de outras, vocês ainda vão ver, tem mais. Corpus Hermeticum é um conjunto de textos datados provavelmente do século I ao século II depois de Cristo, que seria formado por compilações iniciáticas representando a inspiração do pensamento hermético. Existe a crença de que o próprio deus Thoth teria deixado uma série de registros herméticos, formado por 42 livros, com o conhecimento necessário para a humanidade. Os primeiros registros gregos de Hermes Trismegistus surgiram no século II a.C. A doutrina filosófica deixada por Hermes Trismegistus concedeu aos seus discípulos o conhecimento da alma, do universo e de Deus. De acordo com a doutrina hermética, o restante da humanidade vive ao sabor do destino e das forças do cosmos. Um dos ensinamentos de Hermes Trismegistus aos seus discípulos é a revelação de que um conhecimento das harmonias celestes, observadas através de elementos terrestres. Qualquer pessoa pode atingir um nível de força e controle do mundo terreno que o homem comum, que não se dedica a esse estudo, nunca sonharia em atingir. Outro ensinamento do sábio foi que, através da limpeza do intelecto e através da contemplação, chega-se à verdadeira compreensão de Deus. E o homem pode superar o seu destino. Assim, chegamos à publicação do livro O Caibalion e o que seria a primeira versão original dele. O livro Caibalion, ele foi assinado pelo pseudônimo de Os Três Iniciados. Faz sentido, porque se era Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, 3 iniciados para recompilar, eu acho que faz todo sentido. O Caibalion, ele foi publicado em 1908 pela Yogi Publication Society. Eu realmente gosto. Beber uma água. Falar muito da sede. Eu realmente gosto de estudar sobre antiguidade e mitologias, porque são histórias interessantes que mexem com o nosso imaginário. Infelizmente, chegamos ao final desse vídeo, que é a primeira parte sobre o tema. Esse vídeo eu resolvi falar somente sobre Hermes Trismegistus e sobre o livro O Caibalion, as compilações, porque eu achei que o vídeo iria ficar muito grande se eu entrasse também nas 7 leis herméticas. Agora, né, esse que é a primeira parte do tema, agora que temos razoável conhecimento sobre Hermes Trismegistus, como surgiu, porque recebeu esse nome, no próximo vídeo eu vou conversar com vocês sobre o livro O Caibalion especificamente, e as 7 leis herméticas. Mas antes de terminar, vou dar mais uma informação sobre os textos atribuídos a Hermes. Os textos herméticos são considerados tanto de ordem filosófica como de ordem religiosa, porque acredita-se que seus ensinamentos buscam a essência de todas as religiões. Também são considerados textos de ordem técnica, uma vez que eles possuem a descrição de procedimentos ligados à alquimia. E tem mesmo. E não é tão difícil quanto a gente imagina.
Práticas ligadas a Hermes envolvem magias para fechar a energia de objetos, além do conjunto de princípios com o objetivo de fechar ou agrupar todas as leis que regem o universo e sua manifestação. Se você chegou até aqui, é porque gostou do conteúdo que eu trouxe. Então, faz a sua inscrição no canal Gividal. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Gente, beijos da Gividal. Até a próxima semana. Na terça, às 18 horas, vamos conversar sobre o caibalho e as 7 leis herméticas. E lembre-se, o horário dos vídeos mudou. É toda terça, às 18 horas. Tá bom?